coisa também que foi uma inovação, que foi um ganho muito grande, principalmente para o usuário, foi o parágrafo 1º do 412, porque ele fala o seguinte: quando a ata de eleição e posse da primeira diretoria não contiver a qualificação completa dos membros, essa informação poderá ser complementada mediante declaração subscrita pelo representante legal da entidade. Ou seja, o que acontecia muitas vezes? A pessoa trazia uma ata e a data do mandato estava ilegível, ficou escrito de uma forma que não dá para ler. Ele pode fazer o que a gente chama aqui em Minas Gerais de aditivo à ata, e aí o presidente assina explicando que por ter ficado ilegível, ou faltou a qualificação completa, alguma informação complementar, não alterando o que foi definido em ata, mas uma complementação da informação poderá ser feita via aditivo, tá? O restante do SCPJ foram mudanças que aconteceram para adequar ao provimento 357, por exemplo, quando fala do registro do ato constitutivo, né, o número do cadastro, o 412A fala hoje que deverá constar no ato constitutivo já o número do CNPJ. Por que isso? Para atender a exigência da Receita Federal. Aí o que acontece? Você faz um registro do ato constitutivo, os registradores de pessoas jurídicas em Minas Gerais já deferem o CNPJ já há alguns anos, você vai... terminou de fazer o ato constitutivo, você entra no site da Receita Federal, informa o número de registro, emite o CNPJ e já complementa aquele cadastro ali da pessoa jurídica com o número do CNPJ. Hoje, inclusive, a gente já encaminha essas informações todas para o Sinter, porque os cartórios de pessoa jurídica de Minas Gerais todos estão na Rede Sim e também agora nós estamos trabalhando, enviando informações também para o Sinter, tá? Então, todo o restante que teve de mudança foi para atender esse provimento. 357, que ele basicamente veio criar a central para atender Receita Federal e o Sinter. A Rede Sim, Receita Federal e Sinter, Receita e outros membros, né, outros órgãos públicos. Então aí vale uma lida para não deixar passar, porque é mais procedimental do que mudando a forma de trabalhar mesmo. Não teve muita mudança nesses quesitos, não. Então, a SCPJ, observar livros, essa questão da apresentação, que está lá no 412, e aí lá no 416 repete, no 417, é um rol que, na verdade, são documentos mínimos necessários para deverão ser apresentados para registro ou averbação, mas que aí, na hora de fazer a redação final, saiu só apresentados. E aí fiquem sabendo dessa mudança legislativa que está lá na Lei de Emolumentos e não no Código de Normas, tá bom? Eu não vou falar aqui muito da central, porque é muito técnico. Não acredito que vai cair na prova sobre central. E aí, eu vou pedir vocês para darem uma lida rápida nisso aí, e a gente vai passar para daqui a pouco para falar sobre as questões, que eu quero dar uma analisada nas questões que caíram no último concurso, para mostrar onde que encaixa no Código de Normas, a gente fechar esse resumão nosso aqui, tá? Daqui a pouco. Olá, pessoal! Vamos agora analisar algumas questões da última prova. Eu observei que as questões foram as mesmas, então eu peguei as questões, coloquei aqui e eu acho até que eu já fiz a bobagem de já colocar a resposta. Mas o importante é a gente analisar aqui para vocês verem como que o examinador realmente ele pega mais pelo Código de Normas em alguns momentos do que pela legislação, já que até o próprio Código de Normas muitas vezes já traz para si também a legislação registral, tá bom? Vamos lá, vamos pegar lá a questão 13 da prova. Aí eu peguei pela prova branca a numeração, tá? Essa da prova de provimento. Vamos dar uma analisada nela aqui. Analise as proposições a seguir de acordo com o provimento 260/2013 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como a Lei 9.514/97. 1. As notificações extrajudiciais serão compostas pelos atos protocolo, registro, intimação, certidão, diligência quando necessária e arquivamento. A gente tem quais os atos que a gente tem, que inclusive quando era selo físico eram verificados esses atos, e tá lá na tabela 5, tá? Para quem não pegou tabela, tá lá protocolo, registro, intimação, certidão, diligência que pode ser urbana ou fora
do município sede, né? Ou outros municípios que componham a comarca. Aqui em Minas Gerais a territorialidade é observada pela corregedoria e pelos registradores automaticamente. Só os juízes que não observam isso, mas os registradores sim. Aí vem o arquivamento lá na tabela 8, tá? Inciso 2. As diligências poderão ser realizadas na zona rural, zona urbana ou em outro município integrante da comarca, né? Até que eu já expliquei. 3. Quando por duas vezes o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por ele credenciado houver procurado o intimado em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no 5º dia útil imediato, retornará ao imóvel a fim de efetuar a intimação na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto no artigo 252, 253 e 254 da Lei 3.115, de 16 de março de 2015, Código de Processo Penal. As notificações restringem a entrega do título ou documento registrados, admitindo-se para entrega ao destinatário a anexação de objetos e qualquer espécie de atos ou documentos originais. Vocês lembram que a gente estava falando sobre esses pontos lá na revisão do RTD? Então, quais são as corretas as proposições? Somente A1 e A2. Por que a A3 não está correto? Porque quando fala ali, ó, eu já deixei até... Eu não sei apertar. Eu já deixei até marcado aí para vocês verem. Tá aí no 5º dia útil imediato. Na verdade, é no dia útil seguinte. Se eu estou numa segunda-feira e eu deixo o aviso de hora certa, é para no dia seguinte eu estar cumprindo essa intimação, que é o Instituto da Hora Certa. Na revisão que está tendo do Código de Normas, provavelmente já vai vir isso aí tudo regulamentado, que hoje não tem ainda. As notificações restringem a entrega de títulos ou documentos, admitindo-se a entrega de quê? A anexação de objetos de qualquer espécie ou outros documentos originais. É o contrário, né? O Código de Normas proíbe a anexação de objetos e documentos originais. Que foi o caso que eu falei para vocês, que as pessoas querem que entregue chave, cheque, imagem e sabe-se lá mais o quê. Então, isso aí tudo é proibido. Então, por isso que a questão A é que é a correta. Tá bom? Vamos ver aqui uma outra questão. A questão 14. Segundo a Lei 6.015/73, analisa as afirmativas a seguir. 1. Apresentado o título ou documento para registro ou averbação, serão anotados no protocolo a data de sua apresentação, sob o número de ordem que se seguir imediatamente a natureza do título, a espécie de lançamento a fazer, registro integral ou resumido ou averbação, o nome do apresentante, reproduzindo-se as declarações relativas ao número de ordem, a data, a espécie de lançamento a fazer no corpo do título do documento ou do papel. Tá, isso aí, ok. 2. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira. Lembra que eu falei que cai em prova? Documento estrangeiro? Não tem como, sempre cai. E apesar de não estar lá na parte específica do título dos documentos, mas, né, é bom sempre estar dando uma lida lá. Por isso que eu coloquei no material de vocês o documento estrangeiro. Sempre cai, gente, não tem jeito. Porque tem efeito nas demais especialidades também, né? Não tem como a pessoa fazer levar um documento, por exemplo. Eu vejo sempre lá na minha comarca tem muito. Chega lá pessoas que trazem documento da Alemanha, de Portugal, de outros países, sem fazer a devida legalização. Portugal não, Portugal agora é exceção. Não entra mais na regra, não. Saiu uma decisão de que Portugal não precisa fazer tradução. Antes existia uma decisão do STJ dizendo que deveria fazer a tradução. Agora não precisa mais. Eles voltaram atrás nessa decisão. Mas de outros idiomas querendo levar direto para o RCPN para dar entrada no casamento, né? E não pode. Tem que ser feito o registro. Tem que ser feito primeiro a tradução,
por tradutor juramentado, levar o título do documento do domicílio, registrar e aí levar no RCPN para casar, divorciar, ter filho, o que a pessoa estiver querendo fazer aqui no Brasil, né? Então isso sempre cai, documento estrangeiro sempre cai. Então vamos lá. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original para o efeito da sua conservação ou perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no país e para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser convertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que também se observará em relação às procurações